Olá, queridos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Sei que um dos assuntos mais comentados de ontem para hoje foi o acidente, a tragédia que causou a morte da cantora Marília Mendonça, né, a cantora sertaneja, com fama internacional, reconhecida no meio dos cantores. E fica realmente uma pergunta, né, de muitas pessoas: por que isso, né? A gente sempre tem esse questionamento dos porquês. Nós não sabemos explicar. Tudo isso compete a Deus. A gente não sabe o dia e nem a hora, né? Isso compete somente a Deus. E o que resta para a gente é a gente orar agora para que o Espírito Santo conforte os corações de todas as famílias envolvidas. Não foi só a morte da cantora, mas do tio, o piloto, os componentes, né, que estavam ali. E é assim que Deus esteja confortando os corações. É hora de a gente estar pensando somente nisso, de orar uns pelos outros. E nesse sentido também que nós vamos estar aqui orando também uns pelos outros, orando pela nossa família, família de Mission, todos os pastores, todos os líderes, né, de grupos, diáconos, diaconisas, adoradores levitas do rebanho, famílias e todos os que estão sempre conosco, cultuando a Deus e louvando ao Senhor por todos os seus feitos poderosos. Amém? Então vamos orar nessa hora pedindo a Deus que nos abençoe, que nos guarde. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda. E guarda a nossa entrada e a nossa saída. Por isso que é muito importante a gente estar bem alinhado com Deus. Desde o amanhecer até o anoitecer, não esquecendo do nosso Pai Celestial, né? E olhando uns para os outros, no sentido de demonstrar o amor ao próximo, perdoar uns aos outros e amar uns aos outros, que ele não perca tempo com outras coisas mesquinhas e desfavoráveis à sua vida de paz e alegria, tá bom? Isso é muito importante. Um versículo que eu deixaria hoje é um Salmos conhecido de todos nós, que diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito, né? Então vamos dar a Deus o nosso louvor pela vida, que é um dos bens mais preciosos que Deus tem nos dado, é a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai, com perdão dos nossos pecados. Guarda cada um de nós, Pai. Sabemos que nós não sabemos o que pode acontecer daqui a pouco, porque tudo isso compete ao Senhor, o Deus que é único, onipresente, onisciente e onipotente. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão por Jesus ter nos trazido tão grande salvação, pelo Espírito Santo que habita em nós, que nos conduz e nos leva a glorificar e exaltar o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado pela vida, como eu disse, que tem nos dado. Não uma vida qualquer, mas uma vida por excelência, porque hoje nós somos salvos e teus filhos, Pai. Por Cristo oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Temos uma linda EBD, Escola Bíblica Dominical, recheada de bênção para você, onde a pastora Maria Barbosa vai trazer um assunto muito poderoso e importante para a sua vida, tá bom? Que é falando sobre a comunhão, o poder que tem essa comunhão. E não se esqueça, logo mais estaremos juntos às 19 horas, nossos cultos presenciais. Hoje é dia da ceia, tá? Você está convidado para estar no templo conosco, participando. Estaremos juntos na Demício Engenho Novo, Demício Recreio, Demício Friburgo, pastor Virgílio Missionária Elba, e por enquanto aguardando e orando pela nossa próxima Demício Tijuca. Já temos a nossa página, mas ainda não temos o local definido. Estamos em oração, ore por nós a respeito disso, porque mais uma Demício será plantada em breve com a sua localidade, tá bom?
Em nome de Jesus, claro, amém. Deus abençoe. Vamos então para a Escola Bíblica. Deus abençoe. Graça e paz. Amém. Pastora Maria, contigo. Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Uma alegria estarmos de volta com a nossa EBD online da Igreja Batista The Mission, com muito carinho para você. Eu já quero te convidar a mandar o link dessa aula para alguém que você deseja que ouça a palavra de Deus. Deixa aí o seu like, compartilha esse link, será uma grande bênção. Queremos aqui dizer que nós preparamos essa aula com todo carinho para você. Sabe, há poder na palavra de Deus. E quando nós a estudamos e quando colocamos essa palavra em prática, Deus se move nas nossas vidas. Eu te abençoo em nome de Jesus. E nessa manhã, abrindo a nossa EBD, hoje um pouquinho diferente, a gente não vai colocar os versículos, então preciso de toda a sua atenção aí. E nós vamos falar nessa manhã sobre o poder da comunhão, a importância da comunhão. Mas antes, eu quero orar por você. Amém? Você deseja orar comigo? Vamos juntos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa pessoa que está aqui agora, acompanhando a EBD, os meus irmãos, os nossos amados, queridos irmãos que estão aqui conosco, Senhor. E eu sei que Tu tens algo a ministrar ao coração de cada um de nós. Abençoa suas casas, abençoa suas vidas, que todos sejam fortalecidos e que possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, sermos fortalecidos em comunhão. Toma o primeiro lugar, Espírito Santo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um abraço aqui ao nosso pastor Ivan, pastora Márcia, todos os irmãos e pastores da The Mission. Um abraço especial para o teu coração. Que Deus te abençoe. Amém? Já mandou lá o link da aula? Já fez? Já colocou lá o seu like? Amém? Bom dia para você que acabou de chegar, que entrou conosco aí. Vamos lá? Vamos começar. Nesta manhã, nós vamos falar sobre o poder da comunhão. Queridos, há poder na comunhão. Sabe o que é comunhão? Comunhão é uma sintonia, uma identificação. Comunhão é um compartilhamento de ideais, um compartilhamento, uma participação. Comunhão é não somente estar perto, mas escuta, comunhão é estar junto. Aleluia. Diz aí pro teu irmão, comunhão é estar junto. Fala aí para a pessoa que está perto de você, comunhão é estar junto. Estar junto é muito mais profundo do que estar perto. Eu posso estar aqui longe de você. Você está em algum lugar, eu estou em outro, não importa. Mas nós estamos juntos, no mesmo espírito, no mesmo propósito, com a mesma finalidade, no mesmo amor. Isso é comunhão. Eu posso ouvir amém? Glória a Deus. Eu quero ressaltar aqui com você 2 aspectos da comunhão que a Bíblia destaca. E hoje eu não vou colocar os tópicos, mas não tem problema. Vamos lá, vamos juntos. Nós temos a mente de Cristo, amém? Olha lá. 2 aspectos da comunhão destacada pela Bíblia. Sabe quais são os 2 aspectos? A comunhão vertical e a comunhão horizontal. Mas o que seria isso? Já deu para perceber, né? Acho que você já sabe. A comunhão vertical fala da nossa comunhão com Deus e da comunhão de Deus conosco. E a comunhão horizontal fala da comunhão entre nós, entre eu e você, entre você e eu. Comunhão entre as pessoas é a comunhão horizontal. E a comunhão vertical é a comunhão com Deus. A Bíblia traz esses 2 aspectos. Vamos dar uma olhada nisso, como é que a Bíblia entrelaça essas 2 coisas. Vamos ver? Marcos, capítulo 12, já estou com a minha Bíblia aqui aberta, e aí eu estimulo você a acompanhar comigo. Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 31, diz assim, olha... E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então Jesus foi indagado qual seria o grande mandamento. E aí ele diz, olha, o grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus. Relação vertical.
terás comunhão, amarás ao Senhor teu Deus. E o segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo, comunhão horizontal. Então essas comunhões, elas se entrelaçam, nós vamos ver isso aqui já já. Vamos ver outro texto da Bíblia que fala sobre isso? 1 João, vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus, ó: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então eu consigo perceber que a Bíblia faz um entrelace entre a minha relação com Deus e a minha relação com meu irmão. Não dá para amar Deus e odiar o irmão. Não dá para amar o irmão e odiar a Deus. Essas comunhões, elas se entrelaçam. À medida que eu aprofundo a minha comunhão com Deus, que é a minha comunhão vertical, eu estarei amadurecendo a minha comunhão horizontal. Mais de Deus, mais comunhão com Ele mesmo e com os nossos irmãos. Amém? Então, há uma interação, há um relacionamento entre essas comunhões. E esse relacionamento vertical e horizontal está baseado no amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então, como amar a Deus e não amar o irmão? E como amar o irmão e não amar a Deus? Então, nós temos essas duas vertentes, ou esses dois prismas juntos, essas duas considerações de comunhão. É importante a gente pensar, e a gente vai pensar junto agora, na comunhão com Deus, na comunhão vertical. Eu queria te perguntar, como anda a sua comunhão com Deus? Já parou para pensar nisso? Às vezes, queridos, nós somos tão atarefados, e todos nós somos, né? Que nós não temos tempo nem para nós, que dirá para Deus. Muitas vezes nós não temos tempo. E nós vivemos essa vida atabalhoadamente, cheio de atividades, muito trabalho, muito isso, muito aquilo, e esquecemos a melhor parte. Precisamos desenvolver uma comunhão vertical, uma comunhão com Deus. Posso ouvir o seu amém aí? Glória a Deus. Deus é uma pessoa. E Ele, como pessoa, Ele é relacionável. Escute isso. Deus quer se relacionar com você. Já experimentou se relacionar com Deus, ter comunhão com Ele, buscá-lo, incluir Deus na sua vida? Já experimentou incluir Deus na sua casa, no seu trabalho, nas suas decisões? Deus espera que nós o incluamos, que tenhamos comunhão com Ele, que tenhamos relacionamento com Ele. E Deus sempre demonstrou interesse em ter comunhão com a gente. Você quer ver? Vou fazer você lembrar aqui uma coisa. Lembra de Adão lá no Jardim do Éden? Sabe que a Bíblia diz que todas as tardes Deus vinha ter comunhão com Adão. Você acha que Deus precisava daquilo? Claro que não, mas Ele queria. Então Deus quer ter comunhão conosco. A Bíblia diz que na virada do dia o Senhor descia e compartilhava com Adão, dava instruções a Adão, orientações. Então eu descubro que quando eu separo um tempo para Deus, para ter comunhão com Ele, em oração ou no estudo da palavra, é um tempo que Deus quer partilhar comigo orientações, instruções. Você deseja isso para a sua vida? Então tome uma atitude, tome uma decisão, separe um tempo da sua vida para o Senhor. Todo dia, um tempo para Deus. E Deus começou lá no Éden, Ele já vinha compartilhando com Adão. Depois estabeleceu a lei de Moisés. Aí lembra que eu falei aqui na escola bíblica, eu falei um tempo aí sobre os sacrifícios de animais. O objetivo, aproximar o homem de Deus através do sacrifício de um animal inocente. Porque somente o sangue poderia cobrir os pecados e aplacar a ira de Deus. Qual era o objetivo disso? Deus queria se relacionar com o homem. Depois vieram os profetas anunciando que se nós o buscássemos, nós o encontraríamos. Está lembrando disso? E por fim, Deus se manifesta e rompe as prisões e rompe a separação através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus veio para reconciliar nossa vida com Deus. Quer ver isso? Olha a Bíblia falando aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Glória a Deus, 2 Coríntios, capítulo 5. Então Deus quer se relacionar conosco. Sabe, nós não servimos a um Deus extremamente longe, extremamente, totalmente inacessível. Não!
Deus é uma pessoa e como pessoa ele é relacionável, ele está acessível através de Cristo. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz assim a palavra de Deus, ó, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então Deus nos reconciliou ou trouxe de volta a comunhão que Ele quer ter conosco através de Cristo. Então Jesus já fez uma obra redentora na cruz. Ele já perdoou os nossos pecados. Ele já nos purificou. Ele nos transformou em uma nova vida. E a Bíblia diz que Ele nos fez filhos de Deus para termos comunhão com Deus. Você deseja isso? Aleluia! Então Jesus já abriu a porta. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. Sabe o que era o véu? O véu era uma cortina pesadíssima, grossíssima, que fazia divisão entre a presença de Deus e o povo. E a Bíblia diz que esse véu foi rasgado, simbolizando que não há mais nenhum impedimento, nenhuma barreira para que eu e você tenhamos comunhão com Deus. Escute isso. Deus não saiu lá do Santo dos Santos, mas agora Ele nos deu condição de entrar até Ele, no Santíssimo Lugar, e adorá-lo, e termos comunhão com Ele, e fazê-lo participante da nossa vida. Aleluia! É isso que Deus quer, que possamos, através desse livre acesso, termos comunhão com Deus, compartilhar com Deus as nossas vidas. Já compartilhou as lutas que você tem passado com o Senhor? Já compartilhou os teus ideais e objetivos? Muitas vezes nós traçamos planos, traçamos metas, fazemos tudo sozinho. Escute o que vou dizer. Comunhão não tem nada a ver com fazer sozinho. Comunhão tem a ver com fazer junto. Vou repetir isso. Comunhão não tem nada a ver com fazer sozinho. Comunhão tem a ver com fazer junto. Junto com quem? Junto com Deus. Deus quer participar das nossas decisões. Deus quer estar incluído, inserido na nossa vida. E para isso, eu e você temos que tomar uma atitude de buscá-lo. Buscar essa comunhão com Ele. Ele estará pronto para ter comunhão com você. Aleluia! É assim que Deus quer. Então é uma comunhão vertical. É a comunhão de mim para Deus. Você crê nisso? Aleluia! A Bíblia diz que Deus ama aqueles que o amam. Você sabia disso? Olha o que está lá em Provérbios. Vamos lá. Provérbios, capítulo 8. Glória a Deus. A nossa aula hoje é mais curtinha. Não sai daí não, tá bom? Provérbios, capítulo 8. Aleluia! Provérbios 8, versículo 17. Vamos lá ver. Provérbios 8, verso 17. Diz assim a palavra de Deus, ó. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam me acharão. Especificamente eu quero destacar aqui, ó. A Bíblia está dizendo que Deus ama os que o amam. Sabe o que a Bíblia quer dizer? E quando você busca o Senhor, quando você deseja a comunhão com Deus, Deus também deseja a comunhão com você. Aleluia! Deus deseja essa comunhão. Tanto quanto mais perto de Deus, mais transformados por Deus. Vamos dizer isso junto? Quanto mais perto de Deus, mais o quê? Transformados por Deus. Olha a Bíblia falando aqui, ó. Salmo 63, vamos lá. Salmos 63, verso 1. Olha o salmista falando como ele desejava essa comunhão com Deus para ser transformado. Verso 1 diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Será que eu e você temos esse sentimento dentro do nosso coração, de pedir a Deus, de estar na presença de Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui porque te amo, porque quero a tua presença, porque quero que o Senhor faça parte dos meus projetos, da minha vida, do meu dia a dia, do meu cotidiano, das minhas decisões. Isso é comunhão. Comunhão não tem nada a ver com fazer sozinho. Comunhão é fazer junto. Aleluia. Olha o salmista falando aqui, ó. Salmos 42, versículos 1 e 2 diz assim, como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Eu quero ter comunhão com Deus. Qual é a hora mesmo que eu vou lá ter comunhão? É isso que ele está falando. O desejo de ter comunhão com Deus. Você quer
que Deus faça parte da tua vida, de forma que você tenha comunhão com Ele. Eu posso ouvir o seu amém. Coloca o teu amém aí no chat para mim. Aleluia! Porque Deus deseja que tenhamos comunhão com Ele. Enquanto mais perto de Deus, mais transformados por Deus. Amados, a igreja moderna não tem fome de Deus, infelizmente. A igreja moderna está voltada para as bênçãos de Deus e está distante da presença de Deus. Comunhão não tem nada a ver com fazer sozinho. Comunhão tem a ver com estar junto. Muitas vezes nós olhamos para Deus e vemos que Deus é uma fonte de bênçãos, mas esquecemos da presença dele, que transforma a nossa vida. A comunhão só me transformará quando eu entender que eu preciso da presença de Deus na minha vida para tudo. Falta fome na igreja moderna. Olha o salmista aqui no Salmo 42, verso 8, ele diz assim, contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Quantas pessoas passam dias, semanas, meses, anos muitas vezes, sem sequer parar para buscar o Deus que as salvou. Muitos crentes vivem como se fossem pessoas que não foram transformadas por Deus, não têm fome de Deus e só buscam a Deus quando as lutas começam a apertar. Apertou o cerco, corre para a oração. Uau, querido, sabe qual é a maior bênção da minha e da sua vida? É quando eu corro para a oração, independente do cerco estar fechado. Posso ouvir aleluia? Deus espera a nossa comunhão, independente do que Ele pode fazer por nós. A igreja moderna tem buscado as mãos de Deus e está distante da face de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? As pessoas estão voltadas para o que podem receber de Deus, as bênçãos de Deus, mas elas estão longe do abençoador, da presença transformadora que Cristo pode fazer na nossa vida através da comunhão. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz aqui no Salmo 25, vamos lá. Salmo 25, versículo 14. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Eu estou lá na comunhão com Deus, a comunhão vertical. Amém? Olha lá. Salmos 25, 14. Diz assim, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Quando a gente tem um coração, sabe o que é temor? As pessoas confundem e acham que temor é medo. Olha só, temor não é medo não. Temor é consideração. É querer ouvir a consideração daquela pessoa, é querer saber a opinião dela, é respeitar o que ela está dizendo. Isso é temor, ou seja, é quando eu quero ter comunhão. E a Bíblia diz que para essas pessoas, Deus revela segredos. Você quer saber os segredos de Deus para a tua vida? Tenha comunhão com Ele. À medida que nós temos comunhão com Deus, Ele vai compartilhar os planos que estão no coração dEle para a tua vida. Você crê nisso? Olha o que a Bíblia diz em Salmos 27, versículo 4. Diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Contemplar a formosura. Veja que ele não fala aqui, para eu receber grandes vitórias, para eu ter um reino super, hiper, mega próspero. Não. Ele diz, só para que eu quero? Eu quero contemplar a formosura do Senhor e quero aprender no templo, aprender a palavra. Está preparado? Para buscar comunhão com Deus com a finalidade de buscar a presença transformadora e aprender com Ele. Aleluia! Isso é comunhão vertical. Isso é comunhão com Deus. E Ele espera você no lugar secreto. Aleluia! Glória a Deus. Eu fico maravilhada com Davi. Você vai lembrar disso, sabe? Davi escreveu o Salmo 51 num momento muito duro da vida dele. Que ele tinha errado, ele tinha pecado contra Deus. Um dos pecados que ele cometeu na vida dele, porque todo mundo peca, né? E um dos pecados que ele fez, a Bíblia diz que quando ele se arrepende e ele vai ao Senhor, ele faz um pedido a Deus. Está lá no Salmo 51, vamos lá ver? Salmo 51. E eu acho isso fantástico. Ele era um rei e ao invés dele dizer assim para Deus, Senhor, não deixa eu perder o reino, não quero perder o reino, eu pequei, agora eu vou perder o ministério, vou perder o reino. Ele não fala isso.
Ele se arrepende e sabe o que ele não quer perder. Você vai descobrir aí. Salmo 51, versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, ó: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Veja o pedido de Davi. Davi, ao invés dele pedir, Senhor, eu pequei e agora que eu me arrependi, não deixa eu perder o reino, não. Ao invés dele fazer isso, ele diz, Senhor, eu não posso perder a tua comunhão. Não me lances fora da tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Entende isso? Ele entendia o valor da comunhão que ele tinha perdido com Deus. E ele disse, eu preciso disso novamente. Eu não posso viver sem essa comunhão. Deus deseja que nós cresçamos em comunhão. É o desejo de Deus para os nossos corações, querido. A comunhão nos leva a depender de Deus. A Bíblia diz, olha só, em João, capítulo 15, versículos 4 e 5, diz assim a palavra de Deus, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5, eu sou a videira, Jesus falando, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então Jesus está falando, assim como uma vara não pode viver sem a videira, porque ela morre, assim somos nós. Nós não podemos viver sem essa comunhão com Deus, porque nós morremos. A nossa vida se torna uma vida comum. E uma vida comum não é uma vida que Deus quer para nós. Deus nos quer com uma vida com comunhão com Ele. E isso não é comum. Isso é maravilhoso. Aleluia. E eu queria que você pensasse comigo aqui. Quanto tempo nós temos dedicado a ter comunhão com Deus? Quanto tempo, com que frequência nós temos ido à presença de Deus para buscá-lo? Nós estamos focados realmente no abençoador ou nós buscamos a Deus por causa das bênçãos? Que Deus nos ajude, que o nosso coração seja cheio de desejo de cultivar uma comunhão diária com Deus. Nós seremos transformados. Deus deseja fazer parte das nossas decisões, fazer parte da nossa vida. E cada dia que eu entendo isso e que eu me aprofundo na comunhão com Deus, eu vou conhecer o segredo de Deus. Não é isso que a gente falou? Que a gente viu ali atrás, que o segredo do Senhor é revelado para aqueles que o temem, para aqueles que o consideram, para aqueles que desejam ter comunhão com Ele. A comunhão é ter as coisas em comum. Então, à medida que eu cresço em comunhão, eu vou ter em comum com Deus a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de falar, a forma de agir. Eu terei em comum, eu terei sintonia com o coração de Deus. Você deseja isso para a sua vida? Pois é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer trazer uma comunhão intensa sobre nós, de forma que a gente não fique só no relacionamento raso, que é o relacionamento de receber bênçãos, mas que nós nos aprofundemos na relação, que é a relação de receber o poder da presença de Deus em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça para entrarmos nessa presença e na unção e na comunhão do Senhor. Amém? Esse é o primeiro tópico, é a nossa comunhão vertical, é a nossa comunhão com Deus. Deus quer transformar isso, Deus quer fazer isso em nossas vidas. Você deseja isso? É isso que Deus quer fazer. Vamos ver agora a segunda coisa, a segunda comunhão, a comunhão horizontal. Vamos lá? Comunhão horizontal é a comunhão minha com você e sua comigo. É a nossa comunhão uns com os outros. Nós temos seguido em comunhão uns com os outros. A comunhão horizontal, ela interfere na comunhão vertical. Nós vimos isso, que elas são interligadas. Então eu preciso de comunhão, porque senão a minha comunhão, se eu não cultivar a comunhão horizontal com meu irmão, a minha comunhão com Deus pode ser impedida. Eu posso ter ruído, dificuldade de ter comunhão com Deus quando eu deixo de ter comunhão com meu irmão. Lembra que nós lemos no início que se eu digo que amo a Deus, mas eu aborreço o irmão,
então eu não estou falando a verdade. Porque para eu ter fluindo a minha comunhão vertical, eu preciso também que esteja fluindo a minha comunhão horizontal. Você entende isso? Olha o que a Bíblia diz aqui em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Jesus está falando, eu vou dar um novo mandamento aqui para vocês. E o mandamento que eu vou dar é que vocês se amem, é que vocês tenham comunhão, que vocês se respeitem, que vocês compartilhem sobre o reino entre vocês, que vocês se ajudem, se apoiem, que vocês se amem. Você está pronto para isso, querido? Nós precisamos estar juntos. Escute o que eu disse. Eu falei lá no início, comunhão não tem nada a ver com fazer sozinho, comunhão tem a ver com fazer junto. E nós precisamos estar juntos, engajados, juntos de verdade, no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma comunhão. É isso que o Senhor quer. E quando nós estamos em Cristo, Ele nos dá possibilidade de sermos assim, de andarmos juntos. É o que a Bíblia diz aqui, olha, em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim a palavra, ó: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a Bíblia está dizendo que se eu estou na luz, se eu estou com Cristo, eu vou ter comunhão com você, meu irmão. Amém? Quando eu e você desenvolvemos uma comunhão vertical, queridos, é muito mais fácil ter comunhão com o próximo quando a minha comunhão com Deus está em dia. Posso ouvir amém? Ele vai nos dar condições, é isso que a Bíblia está dizendo. Se eu ando na luz, essa luz aqui, se eu ando em comunhão com Deus, então eu vou ter comunhão uns com os outros. Eu vou ter comunhão com você e você vai ter comigo. E o sangue de Jesus vai me purificar de todo pecado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então nós precisamos aprender a compartilhar o amor de Deus que nós recebemos na comunhão vertical. Nós precisamos aprender a compartilhar horizontalmente. Compartilhar com os nossos irmãos, aprender a viver com as diferenças. Escute isso, nós não vamos conviver com pessoas só iguais a nós. Aliás, vai ser bem diferente, porque as pessoas são muito diferentes. O segredo e a vitória da comunhão está em você amar e compartilhar com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, que vão agregar no teu coração outra forma de pensar, que por respeito a ela você vai considerar, e com comunhão, e algumas vezes nós vamos até mudar de ideia, porque nós somos influenciados por alguém abençoado que também tem comunhão com Deus. Entende isso? A nossa comunhão uns com os outros parte de amor e de respeito. É na comunhão que nós nos ajudamos. Veja só o que a Bíblia diz aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Veja só, a Bíblia falando aqui sobre nos ajudarmos mutuamente. Capítulo 5, verso 11 de 1 Tessalonicenses diz assim, ó: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Como é que nós vamos exortar uns aos outros se nós estivermos separados? Se nós não estivermos juntos? Nós não vamos nem considerar o que o outro está dizendo, mas a bênção está em ouvir o irmão, em ter comunhão com ele, em respeitá-lo, em trazer para dentro, em trazer para perto, em estar junto, em estar no mesmo espírito. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 1, vamos lá ver. Eu já estou quase acabando, tá bom? Romanos, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz assim a palavra, ó: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então Paulo está falando, eu quero ir aí, porque eu quero que vocês sejam confortados. Versículo 12, eu quero ter comunhão com vocês. Olha o 12, isto é, para que juntamente, lembra de junto? Juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Então um vai apoiar o outro por causa da comunhão. A comunhão nos faz apoiar a fé do outro e o outro apoia a nossa fé. E em comunhão nós crescemos juntos. E é isso que glorifica a Deus. Sabe, querido, o mundo vai ver, e a sua família, o seu familiar não crente, o seu vizinho, as pessoas com quem você convive, elas só verão Cristo em você, quando eu e você, e em mim também, quando nós crescermos juntos em comunhão. A nossa comunhão vai mostrar ao mundo quem Deus realmente é. Você está preparado? Deus deseja que possamos viver uma vida de comunhão de tal forma que estejamos resplandecendo o brilho de Deus
para apresentar Deus ao mundo. Você está pronto para isso? Olha o que a Bíblia fala aqui, olha, em Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Olha só o que a Bíblia fala. Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus, olha, vamos lá. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Como que eu vou estimular alguém? Estando junto, estando em comunhão. Versículo 5. Não deixando a nossa congregação como é do costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Sabe o que é admoestar? É aconselhar, é corrigir de forma branda, tá orientando, é estar junto querendo o melhor, é compartilhar sempre o melhor de Deus. Isso é admoestar. E isso só é possível quando nós estamos em comunhão. Deus deseja que nós possamos crescer em comunhão. E é lá na comunhão que nós aprendemos a liberar o perdão. Vamos ver isso? Efésios, capítulo 4, versículos 30 a 32. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Efésios 4, de 30 a 32, diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada entre vós. Aí olha o 32. Antes, olha a comunhão. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe como é possível liberar perdão? Comunhão. Se não há comunhão, se não há crescimento junto, se não há crescimento na comunhão, é difícil liberar perdão. Nós precisamos da ajuda de Deus. E Ele vai tornar isso possível à medida que eu vou crescendo em comunhão vertical e em comunhão horizontal. Esse é o sentido da cruz. É a comunhão vertical restaurada, para que haja também uma comunhão horizontal. Você entende isso? Glória a Deus. Sem comunhão, Deus não aceita nem o nosso culto. Deus não aceita. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha como é sério isso. Mateus, capítulo 5, nós precisamos ter comunhão com o nosso irmão. Amém? Alô, querido? Nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Fala aí para a pessoa que está perto de você assim, ó, eu quero ter comunhão com você. Ô, glória! Aleluia! Mateus, olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Diz assim, ó: Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta. Vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que é isso? Eu já expliquei aqui na escola bíblica. A oferta é parte do culto. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, olha só, se você estiver lá cultuando e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa com você, não oferece a oferta não. Para o culto. Deixa quieto, para naquele momento. Dá um pause lá. Vai lá. Perdoa o teu irmão. Reconcilia-te com ele. Peça perdão a ele. Volta e continua cultuando. Oferece a tua oferta. Entendi isso. Olha como é importante ter comunhão. Porque sem comunhão, e lembra que eu falei que a comunhão horizontal interfere na vertical? Quando eu não tenho comunhão com o meu irmão, a minha comunhão com Deus pode ser interrompida. Isso é muito sério. Precisamos ter comunhão uns com os outros, querido. Sabe? É ser livre para olhar nos olhos do seu irmão e dizer eu te abençoo em nome de Jesus. É ser livre para abençoar, mesmo que aquela pessoa não goste tanto de você. Mas a Bíblia diz, se possível, tenha paz com todos. Tenha comunhão, não importa. Eu não vou compartilhar o erro, mas eu vou amar aquele que erra e vou ajudá-lo a sair daquela situação. Entende isso? Isso é comunhão. Comunhão não é ficar sozinho. Comunhão é fazer junto. Você está preparado para isso? É isso que Deus quer. Na comunhão, aprendemos a nos respeitar, a considerar a opinião do outro. Já experimentou fazer isso? É lá na comunhão que nós conseguimos fazer. Filipenses, capítulo 2. Olha só a Bíblia dando aqui uma orientação muito importante. Filipenses 2, versículos 3 e 4 diz assim: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Está dizendo, olha, não olha só para o teu umbigo, não. Não olha só para a tua opinião, não acha que você é o rei da cocada. Não, olha para o teu irmão, respeita a opinião dele, abençoa ele.
Não fica se sentindo, se achando, não. Dá oportunidade para o outro, tenha comunhão com ele. E aí nós vamos crescer na nossa relação horizontal. E com certeza isso vai impactar diretamente a minha relação vertical com Deus. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Então é lá na comunhão, quando nós praticamos a comunhão, é que nós entendemos o que é mais importante. Você quer ver isso? Atos capítulo 2. Porque às vezes, quando não há comunhão, há disputa. Sabe? Na igreja tem que haver comunhão. É como uma canoa. Sabe, vamos falar do remo? Acho que é melhor, né? Você já viu aquele esporte remo das Olimpíadas, onde tem várias pessoas remando e tem alguém que fica na ponta do barco segurando o timão. Você já ouviu isso? É o timoneiro. Ele fica lá na frente. E aí, se aquelas pessoas todas remarem na mesma direção, se todas aquelas pessoas fizerem o mesmo esforço, estiverem com o mesmo propósito, na mesma velocidade, o timoneiro quase não tem trabalho, porque o barco ele não sai da reta. Ele continua na reta, ele não desvia. Mas se começar uma ou outra pessoa ali, ir mais devagar, começar a remar ao contrário, começar a desistir, e a fazer o outro desistir, a influenciar para todo mundo ficar muito ruim, o que vai acontecer com o timoneiro? Vai ficar desesperado. Porque o barco vai todo para o outro lado, começa a sair da rota, começa a sair do foco. E o timoneiro tem muito trabalho. Então, que Deus nos ajude a não dar trabalho ao timoneiro. Eu posso ouvir amém? Que a gente não dê trabalho, que a gente ande junto em comunhão, para que juntos possamos atingir o objetivo, que é glorificar a Jesus para esse mundo. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 2, já estou quase acabando, versículo 42 a 44, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Aleluia! Então, sabe o que é isso? Estar junto. Estar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. E sabe, entendendo o que é mais importante, você vê que na igreja primitiva, que é esse texto que eu li, mostra que eles estavam perseverando na palavra. A Bíblia diz: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então eles tinham uma meta, eles entenderam que a disputa não era o mais importante, ser o melhor não era o mais importante. O mais importante é que juntos pudessem todos crescerem com o propósito de estarem firmados na palavra, na comunhão e nas orações. Você está preparado? É isso que Deus quer para nós. Nós vamos encerrar essa aula com um salmo belíssimo que a missionária Elba abriu o culto na quinta-feira, que é o Salmo 133. E eu quero ler esse salmo junto com você aí. Se você já conhece ele, você pode falar ele junto comigo. Se não, grava aí, marca na sua Bíblia. Salmo 133 é o salmo da comunhão. É um salmo de segredos. Que Deus nos ajude a termos comunhão linda com ele e comunhão com o nosso irmão. Olha o que a Bíblia diz. Eu vou ler o salmo, é curtinho. Diz assim, olha: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quero falar com você aqui um minutinho, e eu vou terminar essa aula sobre esse salmo. Salmo 133, a Bíblia está dizendo o seguinte: é muito bom, ou seja, não há nenhum mal em os irmãos estarem unidos e em os irmãos terem comunhão. E ele diz o seguinte: ele compara a comunhão horizontal a um óleo que desce sobre a cabeça, que escorre na barba e que desce a orla das vestes. Sabe o que é isso? Está dizendo que a comunhão é uma unção que Deus dá para eu ter comunhão com meu irmão, de forma que Deus me reveste, me dá capacidade para ter comunhão, para andar em comunhão, de forma que flua e não haja nenhuma dificuldade na minha comunhão com Deus. E a Bíblia diz que nessa situação onde eu me coloco debaixo dessa unção de comunhão, a Bíblia diz que Deus ordena bênção e vida. Ou seja, a maldição não tem lugar e nem a morte, mas a bênção e a vida. Você deseja isso? Aleluia! Então cultive um momento de comunhão com Deus todos os dias e cultive uma vida de comunhão com seus irmãos.
você vai ver que sobre a tua vida, Deus vai ordenar bênção e vida. Receba essa palavra. Que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e que a unção do Espírito Santo, o óleo que escorria da cabeça pela barba até as vestes de Arão, sejam sobre as nossas vidas, para que possamos crescer em comunhão e revelar ao mundo que o amor de Deus, que nos faz estarmos juntos para proclamar a esse mundo quem é o Senhor. Esse amor fabuloso, grandioso, maravilhoso, real, que trouxe para as nossas vidas uma transformação e nos deixou capazes de ter comunhão uns com os outros, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te unja e te guarde. Tenha um domingo abençoado, um dia abençoado. Que a graça de Deus seja sobre a tua vida, hoje e para sempre, na comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.